muito bem-vindo. Essa é a 42ª edição do We Fucking Love Marketing. E nós decidimos esse ano tentar fazer uma versão aí gravada online para vocês, porque a gente tá querendo trocar, inovar e sempre melhorar, e é por isso que a gente tá aqui. E hoje nós estamos com medalhista olímpico, Éber Gabriel. Brasil, ó, direto de Santos, bati lá, ó. Chegou agora. Era pra ser ouro, né? A galera mandando mensagem, pô, não vai ter gravação, pô, vai ter gravação. Vai ter gravação direto lá. E hoje qual que é o tema, Jairo? Que nós vamos fazer só aqui? vou fazer, tem a Panterinha aí, tá correndo pra caramba. Meu Deus do céu. Ela espera a gente apertar o REC, sempre ela espera. Vem aqui, Só vamos fazer a intro pro Spotify aí, rapidão. Vai lá. Vamos lá? Vai lá. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, invertemos a ordem, estamos aqui no We Fucking Love Marketing número 42 com o medalhista olímpico aqui, Éber Gabriel, aqui, ó. acabou de chegar aí no campeonato, parabéns pela medalha. Obrigado, aí, Circuito Nacional de Beach Tênis aí, era pra ser ouro, mas foi prata, então estamos aqui hoje comemorando isso e gravando, obviamente, peguei o helicóptero, saí lá de... Porra, liguei pro Ney. Liguei pro Neymar, então vim pra cá. E a gente vai falar do que hoje, Jairo? Cara, 7 erros de marketing que você pode estar cometendo, meu amigo. É isso separou mesmo. Aí vários pontos e a galera também mandou várias dúvidas, várias perguntas, né? E a gente vai complementar. Então as perguntas a gente vai deixar pra ler no final, então também se vocês tiverem dúvida aí, por favor, fiquem à vontade, pode mandar pra gente. A gente espera fazer esse novo formato sempre, né? Então pra você que tá ouvindo no Spotify, a gente quer transformar isso num ao vivo. Exatamente, cara. Todo domingo aí, 7h21, 19h21, a gente vai entrar o 21, né? Provavelmente todos os domingos. Todos os domingos aí, né? Se tudo der certo. Beleza, vamos lá. Começando Éber, aí. seguinte, cara, primeiro erro que as pessoas cometem é não entender do negócio, cara. É isso aí, não entender do negócio refere-se a diversos pontos, porque muita gente abre um negócio e quando a gente fala de marketing, a gente fala de publicidade. Pantera, resolveu minha aqui agora? Quando a gente fala de marketing, a gente fala de publicidade, o pessoal ele tende a... Imagine que a manada tá indo para um caminho. E muitas vezes o empresário, às vezes o cara de marketing, ele quer ir por aquele caminho porque todo mundo está lá, né? Então o TikTok é uma versão dessa, né? Então o TikTok está chegando aí e todo mundo que tem que estar no TikTok, será que tem que estar no TikTok, né? E hoje, só para complementar, pegando um gancho bem legal aí, Jairo, para complementar, eu tava voltando lá de Santos e passando ali na rodovia e a hora que saí de São Paulo ali tinha uma placa do Madeiro, né? A 16 minutos. E se você for pela manada, outdoor não dá resultado. Só que aquele outdoor de 16 minutos fez com que eu parasse no Madeira, entendeu? Então, eu acho que você entender do seu negócio, pra você entender, por exemplo, o cara tá numa rodovia, o outdoor pra ele faz total sentido, então é um puta ponto, não adianta ele fazer internet, rádio, entendeu? Sim. Óbvio que adianta também, Sim, né? sim. Não é esse eu acho que assim, cara, traduzindo aí a dinâmica toda, existem alguns mitos que você precisa parar pra pensar sobre eles, né? Se o seu negócio, ele se adequa àquilo ou não. Eu acho que esse que é o ponto principal aí, se a gente parar pra bater um ponto. Porque o outdoor, ele é crucificado, muita gente acha que o outdoor não dá resultado, mas às vezes o seu negócio precisa de um outdoor, ou às vezes o seu negócio não precisa de outdoor, ou às vezes o seu negócio tem que estar no Instagram, ou às vezes o seu negócio não tem que estar no Instagram. Então qual que é o teu público, né? O teu negócio, onde que ele está, onde que está a tua clientela. Então entender do seu negócio para também fazer uma boa comunicação, entendendo do cliente, cara, eu acho que isso sim é uma sinergia. Não sei se ficou claro aí pra todo mundo. Super, cara. Antes de ir pro segundo ponto, galera, manda aí o aviãozinho pra seu colega de trabalho que precisa ouvir isso, aquele empreendedor que tá abrindo um negócio. Vamos dar uma divulgada aí pra gente dar uma bombadinha. Super, com certeza. Legal, cara. Segundo ponto, bicho, esse aqui é clássico, velho. Fazer postagens diariamente, seja no Facebook e no Instagram, sem ter uma direção ou um planejamento, cara. Diz aí. Ah, cara, eu acho que é tentar dar o tiro pra todo lado, né? Complementando assim, sabe quando você vai numa festa, numa balada, os jovens que vão na balada, que nós não tem idade mais, mas você vai numa balada e você dá tiro pra todo lado e você, entendeu? Então, você fazer o post todo dia sem uma estratégia, sem um conteúdo, sem aquilo tá alinhado com aquilo que você vende, principalmente, né? Isso é bem legal de contar, porque esse tempo atrás a gente fez uma mentoria com um casal empreendedor muito maravilhoso. E olha só que legal, eles queriam trabalhar marca. E eles vieram aqui e falaram que marca, eles estavam com um futuro de marca, porque eles já colocaram todos os cenários que eles gostariam de ser. Quando eu entrei no Instagram dele, adivinha o que tinha? Preço. Venda.
Então, esse buraco negro aí, ele é super importante. Então, alinhe as suas expectativas, faça um cronograma, tenha uma ideia aonde você quer ir, para você também não só ficar dentro de um post, dentro de um Stories, dentro de um Reels, utilizar das outras ferramentas. De repente, se o seu negócio cabe, um TikTok vai para lá. Se não, não abandone o Facebook. Eu não sei porque vocês têm mania de achar que o Facebook tá morrendo. O Facebook é a 4ª rede social com mais usuários. O Brasil tá na 4ª posição. Então, é esses fatores aí que eu tô um pouco empolgado aqui. Boa. Cara, você é medalhista. Hoje eu tô medalhista, tô empolgado, sou medalhista. Vamos lá, cara, terceiro ponto aí é fazer postagens sem patrocinar, cara. A gente cai naquela dinâmica, né? Hoje as ferramentas, elas não entregam mais. O que significa isso? Você tem lá 10 mil seguidores no seu Instagram ou no seu Facebook, né? Antes você postava nos primórdios das plataformas, aquilo lá tendia a entregar muito mais, ou seja, as pessoas que te seguiam iam receber aquele conteúdo, né? Porque elas te seguem, ou seja, elas querem receber a informação de você. Mas os caras inventaram aí uma máquina de fazer dinheiro e se você não patrocinar isso, ou seja, se você não colocar dinheiro na ferramenta, esse post não vai chegar mais. Cara, dados de mercado aí? Não, mas isso é super legal, porque assim, ó, isso acontece muito aqui, as pessoas elas tendem a, por exemplo, a entender assim, vamos supor, você tem 2 mil seguidores, muitas pessoas, acredite se quiser, a partir do momento que você faz a postagem, eles acham que as 2 mil pessoas recebem isso de graça, e não recebem. Eu acho que esse que é o ponto principal aí. Porque assim, se você quer buscar novos clientes, se você quer trazer novos clientes, é inevitável você patrocinar para que a sua publicação ela alcance, a não ser que você faça alguma ação, por exemplo, um sorteio, ou muitas vezes você faz alguma ação, um meme que viraliza e sai da sua página, que são as coisas exclusivas aí, ou uma exceção, né? Podemos colocar dessa forma. Mas o fato de você só postar, você sempre vai estar atingindo geralmente as mesmas pessoas. Então, você tem que tomar cuidado com que tipo de postagem você vai fazer, porque imagine só, né? Até acho que a Gabi fez uma pergunta aqui, se a postagem todo dia, qual que é a pergunta dela? É tipo, postagens diárias não prejudicam. Na verdade, elas melhoram o algoritmo, né? Na verdade, o algoritmo, quanto mais ali você tá fazendo conteúdo, postando, Instagram, etc e tal, stories, etc e tal, a ferramenta entende que você utiliza ela, então ele tende a te ajudar mais. Porém, existe um fator chamado público. E se seu público, por exemplo, as suas postagens incomodam, ele silencia a sua página, ou por exemplo, você tem algumas coisas que acontecem, às vezes dislike no sentido de parar de seguir muitas vezes, ou a pessoa vai lá, silencia o story, silencia a publicação. Então tem algumas regras que é um pouco mais complexo de se explicar. Mas se a gente parar para pegar essa frase, a resposta seria, tipo, as postagens elas ajudam e não atrapalham. Porém, entra no lance do conteúdo, né? Que é essa questão do conteúdo que a gente está falando, que, por exemplo, imagina só, você postar um monte de coisa que não faz sentido para a tua audiência. Então, você não vai ter engajamento, você não vai ter uma série de fatores. E para isso, você precisa patrocinar. O que é patrocinar? Imagine que você tem 2 mil pessoas, você quer que seu post chegue para as 2 mil pessoas. Só vai chegar se você colocar dinheiro. Por isso, existe aquele botãozinho promover ali, que o Instagram ou o próprio Facebook, eles colocaram. E por que eles colocaram aquele botãozinho ali? Porque eles entenderam que se ele colocasse uma coisa fácil, que não precisasse, por exemplo, de contratar alguém, de terceirizar esse serviço, as pessoas, elas impulsionariam mais, e foi o que deu. Então as pessoas apertam aquele botão à torto e direito, muitas vezes está patrocinando nível Brasil, nível mundial, a gente já viu cada coisa aqui dentro, que a gente nem pode ficar citando, mas acontece. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessa questão do patrocinado e entender que dos 2 mil, 3 mil, 10 mil, 5 mil não vai chegar. E se a gente falando de dados de mercado, falando de coisas mais ou menos, a taxa de entregabilidade, ela pode variar de 1% a 2%, a 20%, chegando até 30%. Mas isso você vai ter que medir. Então, por exemplo, se você tem lá um Instagram com 2 mil pessoas, a gente está falando que na média, que se você tiver 10% de entregabilidade, 200 pessoas vão estar recebendo o mesmo conteúdo. Para você sair da média, para você bater um 30, nós estamos falando aí de basicamente umas 300 pessoas, 350 pessoas. Então, imagine que você está sempre falando com as mesmas pessoas. Acho que esse que é o ponto aí principal. Muito bom, cara. Vamos pro quarto erro, esse também é muito famoso, cara, que é você forçar a sua estratégia somente na terra alugada. O que é terra alugada? São as redes sociais. Porque você não tem domínio sobre elas, né? Não é sua propriedade, sacou? A terra própria seria o seu site, o seu blog, enfim, onde você tem total controle sobre aquilo.
Então, assim, esses conceitos são bem legais vocês saberem, terra alugada e terra própria. Muitas empresas têm a estratégia totalmente focada no Instagram, por exemplo. Aí, sei lá, os caras mudam o algoritmo, o cara fica desesperado porque, cara, tá completamente, todas as estratégias de marketing estão baseadas no Instagram. Uma dica para quem tem essa estratégia, né, tipo, super apoiada numa rede só, é você começar a, tipo War, tá ligado? Aquele jogo. É você começar a dominar outras plataformas, entendeu? Para que caso, sei lá, de repente aconteça alguma coisa com o Instagram, você já tá plantado em outra, sei lá, TikTok, enfim, outras ferramentas aí. Mas tomem cuidado com isso, cara, de ter uma estratégia muito focada na terra alugada, porque, né, se amanhã o Zuckerberg vai pro Tahiti e muda a cabeça deles. Até quando aconteceu, né, a mudança, quando aconteceu que foi lá do Facebook, quando o Facebook entregava para 50%, 60% e passou a entregar para 5%, para 2%, que foi que a galera vazou, né? Então imagine se todo mundo que estava construindo aquilo ali, né? Hoje tem as notificações, ainda tem eles disponibilizaram uma ferramenta a mais, né? Mas para fazer nisso, né? Então se você coloca todo o seu tempo numa terra alugada, independente se é um Instagram, Facebook, LinkedIn, toda a sua estratégia, na verdade, você tá refém daquilo. E a partir do momento que aquilo mudar, e aí? Como é que vai ficar? Teve o caso de um amigo nosso tem uma agência em São Paulo e ele cuida de marketing pessoal e tal, não sei se te contei, acho que sim, mas meio por cima. E ele tinha uma cliente que ela usava automação no Instagram e aí legal. ela tinha, sei lá, velho, 300 mil pessoas no Instagram, tipo, o negócio dela era um Instagram e tal, tudo era ali e pum, foi bloqueado, ela não conseguia recuperar, Sim. A mulher quase que entrou em depressão. Teve várias, na verdade, contas que na limpeza que o Instagram fez nessa época de automação, teve várias contas que caíram por conta disso. Então, cara, essa eu acho que é importante. Então, se você já construiu uma base, se você já construiu um público, se você já tem uma fidelidade ali do teu cliente, seja Instagram, Facebook, seja onde for, tente levar ela para a sua terra própria, que é um site, é um blog, você captar esse cadastro de alguma forma, você poder conversar com ela de outras formas, né? Até o próprio Gary Vee, um cara mais famoso aí, ele capta as pessoas por celular, né? Então mande uma mensagem que eu respondo, ele tem aquela coisa, porque ele quer tirar dessa questão. Ele usa muito as redes sociais para se promover, mas ao mesmo tempo ele tenta fazer a captação, nada mais, nada menos do que o famoso lead. Então imagine que se você tem lá 100 mil pessoas no seu Instagram, se você conseguir o contato de 10 mil pessoas, a partir do momento que você lançar um produto, a partir do momento que você fizer uma parceria, você também pode incluir isso no seu mailing e obviamente fazer a entrega ou disparo e assim por si trabalhar essa base, exatamente. Muito bem, cara. Vamos pro nosso quinto erro que você não pode cometer, cara. É não saber a diferença. Eu vou tentar ser menos técnico aqui agora. Sim. Mas do perfil de usuário, né? Do momento de compra do usuário que está no Google e do momento de compra do usuário que está no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn. Beleza? Né? Sim, você vai complementar? Manda bala, eu me empolguei. Hoje eu tô falante aqui, eu tô com a adrenalina do jogo. Mas, cara, assim, acho que o princípio básico que todos vocês têm que saber é o seguinte, cara. A gente tem Google e a gente tem Facebook, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn, assim sucessivamente. O princípio básico que você tem que ter na nossa cabeça, tipo do pescador ao senador, do brasileiro ao japonês, seja lá o que for, que as duas ferramentas funcionam totalmente diferente. Quando a gente está falando de caso de Google, a gente está falando que é sempre a pessoa correndo atrás da empresa. Eu vou colocar um aspas nesse sempre porque eu vou explicar algumas coisas depois, mas parte desse princípio, só para ficar mais fácil a explicação. Então parta desse princípio, Google é sempre a pessoa correndo atrás da empresa. Eber, me explica melhor. Seu iPhone quebrou, você precisa comprar um monitor, você precisa comprar um micro-ondas, o que você faz geralmente? Entra lá no Google, micro-ondas, iPhone, não sei o que. Então a partir do momento que você faz uma busca, as empresas aparecem. E aí sim começa todo o trabalho. Então é sempre a pessoa em busca da empresa. Esse é uma das maiores, assim, o Google ele surgiu na rede de pesquisa, né? Então o ponto principal dele foi isso. Esse foi o ponto principal, depois tem as variantes aí que eu pedi para vocês segurarem um pouquinho. Aí você tem o Facebook e o Instagram, que é outra dinâmica. No Facebook e no Instagram você faz um patrocinado, ou seja, é a empresa correndo atrás do cliente. Então você desperta o cliente para converter. Por exemplo, você está lá no seu Instagram, trabalhando nele bonitinho, olhandinho lá, e aparece uma foto de um lanche. Aquele lanche vai despertar uma vontade, e essa vontade vai fazer você tomar uma reação.
Então, o princípio básico, observe que o princípio básico é isso. Então, as redes sociais é sempre você correndo atrás do cliente e o Google é sempre o cliente correndo atrás da empresa. Eber, mas não existe outras ferramentas dentro da ferramenta? Óbvio que existe, gente, pelo amor de Deus. Existe remarketing, existe rede de display, existe YouTube, existe uma série de fatores. Mas aqui é o princípio básico. Por exemplo, quando você pensar em Google, por exemplo, você precisa vender amanhã. Você tem uma, sei lá, você... O telefone precisa tocar. Seu telefone precisa tocar. O que você faz? Você faz o Google. O Google, se tiver busca do seu produto, obviamente seu telefone vai tocar. Então, o que você vende? Eu vendo piscina. Beleza, faz um anúncio no Google que vai tocar o seu telefone. Agora, você pode fazer uma estratégia no Instagram, no Facebook também para tocar o seu telefone? Óbvio que pode. Mas lá você vai ter que buscar o teu público. Você vai ter que segmentar o teu público e fazer um ataque. É a mesma coisa que, por exemplo, imagine que o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, as mídias sociais basicamente é você... Sabe os caras de semáforo que fica entregando um monte de flyer? Ele sabe qual é o público, ele fica entregando. Mas uma hora ou outra ele pesca, você vai ver e ele vai pescar. Então, mais ou menos em termos de uma analogia, é basicamente isso. Ficou claro, será? Boa. Sexto erro, meu, pra gente arrebentar aí pras perguntas da galera aí, não destinar uma porcentagem do seu faturamento em marketing, cara. Então, se você quer saber aí quanto que você tem que investir em marketing, cara, separa aí de 1 a 5%. Dependendo do seu mercado, porque tem mercado que é, só marketing que você tem que fazer, porque você é uma commodity, entendeu? Exatamente. Mas enfim, cara, você tem que ter uma porcentagem fixa do seu faturamento para investir em marketing. Não tem outro jeito, bicho. Não adianta, e também não adianta pensar a curto prazo e não adianta você pensar em, por exemplo, essa verba, você colocar ela, por exemplo, só em um mês. Então não adianta, eu tenho 5%, né, e coloco só em um mês, aí não adianta, né? Então, por exemplo, é você destinar essa verba e você ter um planejamento anual de quanto você vai investir. E muitas vezes esse planejamento aí já está englobado tudo. Então, meu planejamento anual é 5 mil por mês que eu posso gastar. Beleza, então você tem você tem uma verba de marketing de 60 mil. É diferente você passar para qualquer empresa que você contrate e falar eu tenho 60 mil, porque você pode fazer diversas estratégias. Vamos supor que você queira fazer uma rádio. Você consegue fazer uma rádio e pagar ela parceladinho e executar só no período que você tem. Às vezes é uma escola, só no período. Então você tem várias estratégias que dá pra fazer. O que não dá pra fazer, por exemplo, quero fazer uma estratégia de marketing, ver aí quanto que dá pra fazer. Exato, cara. Isso é um problema, sei lá, uma miopia de mercado aí pra falar. A gente às vezes acha chato perguntar qual que é o budget que você tem, mas é inevitável, cara. Você tem que saber, e você tem que falar pra sua agência ou pro cara que tá cuidando do seu marketing, quanto você tem pra investir, cara. Se você tem R$2.000, beleza. Porque assim, cara, tudo é marketing, bicho. Um anúncio no Super Bowl é marketing. Uma panfletagem no semáforo é marketing também. Então assim, você vai anunciar no Super Bowl ou você vai fazer uma panfletagem no semáforo? Não, é muito bom esse comentário seu, porque olha só que legal. Isso casa exatamente com a primeira pergunta que a gente tava falando. Exatamente. Ele encaixa, porque assim, um outdoor lá falando do Madeiro, ele é marketing, entendeu? E ele leva as pessoas até lá. Então, assim, mas de repente não é o outdoor que você precisa fazer pro seu negócio, não é porque o Madeira tá fazendo um outdoor, né? Então, eu acho que isso, cara, ficou muito legal. Acho que ficou bem claro, ficou bem bacana. E travar na porcentagem é uma dica aí importantíssima que grandes players fazem, sei lá, Nike, Coca e tal, e você pode fazer pro seu negócio, cara. Sei lá, separa uma porcentagem, você vai definir isso e trabalha essa porcentagem todos os meses aí pra você investir em marketing, beleza? Cara, eu acho que só pra pegar um gancho, que eu achei que legal que me veio na cabeça, é assim, essa porcentagem de marketing, você vai separar ela, obviamente, no pacote geral, né? Ou seja, tem, sei lá, 10 mil por mês pra investir em marketing, beleza. Tá, daí você, dentro dessa verba que você vai separar, é super importante também você saber quais produtos ou quais serviços você vai trabalhar. Porque muitas vezes o que acontece? Imagine que você tem 10 produtos. Então, por exemplo, você tem 10 serviços lá, né? Vamos falar uma mecânica, por exemplo. O cara troca pneu, vende pneu, faz balanceamento, alinhamento. Então, tipo assim, o que o cara vai trabalhar com essa verba? Vai trabalhar os 10, os 20, os 30? Porque às vezes vai ficar pouca verba para pouco serviço. Então, o ideal é você ter um carro-chefe e desse carro-chefe você desmembrar para os demais. Isso tudo alinhado ao seu planejamento, a tudo que você fez ali atrás, que é bem bacana. Muito bueno! A plantarinha aqui, a nossa gatinha do Eber, tá dando uma guiadinha aí. Vamos lá, o sétimo erro, cara, esse é clássico também. Aliás, todos os erros aqui são recorrentes, então vocês que estão assistindo a nossa digníssima e querida audiência não vão cometer mais. Eita. Opa!
Aí, cara, é o seguinte, sétimo erro. Sétimo erro. Ele é o... A Pantera deixou uma mensagem pra galera aqui, ó. O sétimo erro é você fazer uma única ação de marketing e achar que aquilo vai salvar a vida do seu negócio. Isso não existe. Tem aquela frase que a gente gosta muito, né, cara? Se você quer o impossível, Nossa, somente essa é os muito mentirosos conseguem te atender. Então assim, cara, não adianta você, de repente você contratou uma influencer, fez uma ação com ela ou com ele, enfim, dependendo do seu mercado, e você acha que aquilo vai salvar a pátria, cara. O marketing é como se fosse um time de futebol. Tem o goleiro, ele tem a função dele, tem o zagueiro, tem o lateral, tem o meio campo, tem o atacante, enfim, são várias ações que você precisa fazer pra marcar o gol e ganhar o campeonato. Porra, analogia futebolística é a melhor coisa. Não, mas muito bom, muito legal. Eu acho que tudo que você falou aí tem total sentido, até mesmo porque essa frase, né, cara, essa frase ela é muito legal e ela causa uma reflexão, porque não só na vida do marketing, mas às vezes o que você tá esperando pra sua vida pessoal, sacou? Então, tipo, o que você tá lá e às vezes você, tipo, tá tão acreditando numa mentira que às vezes vem um cara e conta exatamente pra você aquilo, uma pessoa conta pra você aquilo e, cara, e aí? Entendeu? E você vai acreditar naquilo. Então, essa frase ela serve pra tudo. Então, tomem cuidado com isso, entendeu? Então, tipo, entenda que é sempre longo prazo. Obviamente você faz estratégias a curto, mas pensando a longo prazo vai ficar, como que a gente vai ficar mais aveludado a sua vida, é mais... Cara, é consistência ali, né? Beleza. Legal, pessoal, então esses foram os 7 erros aí, lembrando que o nosso podcast ele entra no ar, aí você que está escutando no Spotify, né, a gente gravou ao vivo aí todos os domingos às 19h21 e ele entra no ar às 7 horas da manhã no Spotify, na Apple Podcasts e em várias outras plataformas aí. Durante a semana a gente abriu um box de perguntas no nosso Instagram, a gente vai fazer isso recorrentemente, para você mandar suas perguntas aí e trocar uma ideia com a gente. A gente separou aqui, cara, 9 perguntas pra gente bater um papo. Se vocês tiverem uma pergunta aí também, pode mandar bala. Mas o Rafael Jimenez, Eber, ele falou, você deu um exemplo aí do flyer. Ele perguntou assim, Rafa, um grande abraço aí. O pessoal entrega propaganda em semáforo, ainda dá retorno isso? Cara, eu gosto de falar o seguinte antes de você entrar. Se a galera continua fazendo, é porque de alguma forma isso dá retorno, beleza? E dependendo do seu negócio, sim, isso dá retorno. Eu tenho um amigo meu que tem uma pizzaria e ele faz panfletagens no bairro, deixando imãzinho de geladeira e um flyerzinho com o cardápio e dá muito retorno. Então, cara, testa e manda bala, beleza? Exatamente. Eu acho que dá resultado, não dá resultado, acho que tem que avaliar de negócio. Eu acho que isso entra naquela primeira explicação nossa do entender o seu negócio cabe isso, não cabe, onde que tá o teu cliente, entendeu? Não adianta nada, você vai fazer um outdoor lá na rodovia, se você vende aqui um pãozinho do João, não vai dar certo, né? Então, eu acho que entender do seu negócio e entender do seu cliente é os dois fatores primordiais para você tomar uma decisão de tipo, eu vou arriscar, porque você também tem que entender que teste e acerto, não é teste? Tentativa e erro. Tentativa e erro, porra. Vamos pra cima. Essa palavra. Vamos pra a Pantera cima. tá chorando aqui. Cara, a Panterinha tá querendo colo. A Panterinha tá querendo colo no domingão. Vamos lá. Guilherme Cardial, grande Gui, ele participou do nosso Pizza com Marketing. O Gui do Dials. A gente vai fazer um podcast com ele, cara. Não, ele tem que patrocinar, né? Ô Gui, manda um brinde aí pra nós. O melhor lanche, um dos melhores lanches de Sorocaba. Cara, exatamente, os melhores lanches de Sorocaba, se não o melhor, Dials Burger, cara. Peçam e vocês vão se apaixonar. Gui, ele perguntou assim, ele fez várias perguntas aqui, dentre elas, Jairo, no que a experiência com a banda te ajudou? Eu tive uma banda de rock quando era pré-adolescente, pós-adolescente, dá pra gente fazer uma parada dessa, cara, só sobre esse lance, cara, porque às vezes a mãe tem um filho que tá começando a tocar guitarra e ele tá numa banda de garagem e acha que lá é o final do mundo, e não, cara, uma banda te dá muita experiência, porque eu aprendi a lidar com a imprensa, eu mandava um kit pros jornalistas. Eu aprendi a, cara, mexer no Corel, porque eu fazia as artes dos cartazes no CorelDRAW, enfim, cara, uma série de coisas que eu uso hoje. Eu perdi o medo de falar em público, tendo em vista que estamos nós dois aqui falando aí ao vivo, e se precisar ter pra uma galera, não tem problema, tipo, não tem mais aquele lance de, não consigo falar. Então, uma banda, música de uma forma geral, além de ser você aprender um instrumento, ser fundamental para sua inteligência, te dá umas ferramentas muito legais para sua profissão. Então, de repente, a gente pode fazer um special aí. Tem uma banda de rock. Beleza? Boa. Lucas, cara. Lucas, acho que é do Colorado Lanches aí também. Mandou um comentário no Pizza com Marketing.
que a gente gravou com o pessoal o Alexandre da Bamberg, cara. Pô, super legal, dá uma assistida lá. @Pizza com Marte, agora é um canal exclusivo pra Pizza com Marte, pra ela preencher o coração de vocês. Exatamente. Ele falou que a gente não deu cerveja pro Mike, mas demos sim. No final o Mike tomou uma cerveja de bacon. De bacon cara. ainda. Grande abraço, o Mike, Lucão. ele merece o bacon aí. A Joyce fez um comentário, mentoria sobre empreendedorismo poderia ter. A gente meio que tem, na verdade, né, cara? De empreendedorismo. Inclusive, acho que ela mandou uma mensagem ali falando o dia que se planta, não é o dia que se colhe. É isso mesmo, Joyce. Acho que é a mesma Joyce, viu? Provavelmente é a mesma Joyce. Grande abraço, Joyce. Maravilhosa. Então, cara, a gente acredita muito nisso e a gente tem uma mentoria de empreendedorismo aqui que tá bem estruturada, na verdade, né? Tem sim, cara. Mentoria de negócios, né? De negócio. Então, entra em contato com a gente aí, vamos bater um papo. Legal. O Gui Cardial também mandou uma pergunta super legal, cara. Qual a opinião de vocês sobre a humanização das marcas? Manda bala, depois eu... Humanização de marca. Então vamos lá, a gente está falando que nós estamos exatamente em 2021 e quando a gente está falando de humanização da marca, a gente tem várias vertentes. Mas o que eu acredito? Pessoas compram de pessoas e se você parar para observar lá atrás, lá a Nike contratou o Michael Jordan e isso é a humanização da marca, entendeu? Então ele fez uma ação lá atrás, as pessoas viam ele e gerava referência e todo mundo queria ter o Jordan lá, o tênis, etc e tal. Então assim, o que o teu negócio permite você humanizar? Por exemplo, você vai criar alguma ação dentro de trazer os seus clientes para a tua loja, você vai, por exemplo, responder os seus clientes com vídeo, você vai sair da mesmice, como que você vai trazer essa aproximação? E aí você tem que olhar para o teu negócio e fazer como que as marcas elas humanizam muitas vezes o comercial, humanizam, como as marcas humanizam geralmente. Elas geralmente fazem comercial, então você vê aquele comercial, você vê aquelas ações de marketing, a Coca-Cola faz muita ação na rua, né? Inclusive eu tava lá em São Vicente lá jogando, tinha um totem da Coca-Cola que era para pegar o bondinho. Então tudo isso também é humanização. Acho que você aproximar a marca do teu cliente, isso gera mais fidelidade. Então, cara, é super importante. Só que quando a gente está falando de fidelização de marca, não necessariamente a gente está falando de venda a curto prazo. Talvez a gente esteja falando de venda a longo prazo, a um aumento de faturamento. E talvez, ou muitas vezes, o empresário, alguém, ele está sempre em busca de apagar o fogo, né? Então ele está ali com o extintor na mão, então ele precisa vender, e acaba que ele não tem uma verba, ou ele não tem dentro do seu planejamento uma linha lá que é trabalhar a minha marca e não trabalhar o meu produto ou o meu preço assim sucessivamente. Não sei se expliquei bem, mas acho que sim, super. Cara, Luana Batistella, Luana, um beijão aí. Ela pergunta, na verdade ela quer dicas para SEO, sobre SEO. Você que não sabe o que é SEO, não é CEO de presidente de empresa, tá? Que é CEO, né? É SEO, né? Então é Search Engine Optimization, é tipo como você otimizar os mecanismos de busca, fazer ações para que o Google, em linhas gerais, que o Google, você fique mais encontrável para o Google, que seu site fique mais encontrável ali para você ganhar cliques orgânicos, né? Para você aparecer nas primeiras páginas do Google, na primeira página. Cara, tem várias ações, tem, né, as ações que são... De conteúdo. De conteúdo, tem uma questão com o seu programador lá, que você tem que ver com o site também, tem umas questões técnicas que você precisa dar uma olhada. Mas geralmente é conteúdo, cara. É você deixar aí, né, pegar o seu universo do seu negócio e colocar colocar um blog com posts, notícias. Imagine que o teu site nasceu, o Google basicamente ele não vai enxergar você. Aí você precisa fazer o Google enxergar. Então você vai ter que usar todas as ferramentas para o Google enxergar. Além disso, você só vai ter uma URL se, por exemplo, você for uma landing page. Então nunca vai enxergar. Então você precisa abastecer de conteúdo. Os seus conteúdos têm que ser alinhados ao seu produto, aquilo que você vende. Daí a partir disso você precisa escrever conteúdos alinhados a técnicas de SEO que existe agora, né, nessa nova vertente. Antigamente, você lembra das palavras repetidas, né? O Google, quanto mais palavra repetida tinha, mais ele indexava, mais ele aparecia. Agora não, ele mudou. Então os robôs estão mais inteligentes aí. Então, cara, quando a gente foi falar de SEO, é assim, um universo muito grande. Acho que a gente tem um podcast que a gente fala de Google e a gente tem um material no blog de SEO, especificamente falando, se eu não me engano. Dá uma olhada. Então ele é mais completo, mas assim, cara, as principais técnicas é você construir basicamente o seu site, ele nasceu e aí ele tem que crescer. E esse crescer, quantas URL ele vai ter, quantos conteúdos você vai fazer. Então tem uma série de fatores que você vai ter que construir ali, mas não tem muito segredo não. É um pouquinho mais simples de repente aí do que o pessoal faz, mas mais complicado muitas vezes na parte da execução, principalmente na parte de tagamento de site, etc e tal. Cara, a gente esqueceu um 8º erro de marketing. Qual? Sabe qual? Não ouvir os nossos podcasts, cara. Não ouvi?
É um erro. Ah, é um erro. Puta, Ouçam o nosso podcast, porque, cara, É. a gente, meio que ano passado, a gente meio que passou uma geral em todas as ferramentas, a maior parte das ferramentas. Então, cara, escutem lá, gratuito, R$0. R$0. E aí você, o podcast ele dá certinho pra você fazer 5 km. Cara, então, se você é um cara um pouco mais avançado, você vai fazer 10, né? Mas pra quem tá começando, coloca lá, vai ser super legal. Eu aprovo, e o Brasil, e a Pantera que tá quebrando tudo aqui. muito bom. Cara, o Matheus aqui, Matheusão, um grande abraço, velho, sempre tá com a gente, Matheus Camargo, vale a pena ter um blog? Claro, se você quer ser uma autoridade na internet, super vale. Porque, cara, olha só, com o passar do tempo, se você tem uma média de 2 posts por semana ou um post muito bem feito na semana, né? Você vai ter 50 posts no ano. Você já pode escrever um livro, velho. Um post bem feito, quando o Jairo fala pra trazer pra você, é mais ou menos você escrever aí entre 500 a 1000 palavras, entendeu? Dividido por tópicos e subtópicos. Exato. Então, se você quer escrever um conteúdo bacana sobre aquele determinado produto ou serviço, você calcula mais ou menos 1000 palavras aí, que é um texto que vai dar, tipo... Porra, um texto muito legal, entendeu? E aí você usa das chamadas. Cara, quer uma ferramenta? Quer uma ferramenta pra saber se seu texto é foda ou não? Na hora de você estar construindo esse texto? O SEMrush. Ele vai te explicar, ele vai te dar certinho. Você faz. SEMrush. Você conecta no. Lembra? Pode falar. Sim, você conecta seu site lá, é super intuitivo e aí ele vai balizar como é que tá o seu texto, se ele tá encontrável, se não tá, enfim, é muito legal, cara. Aliás, cara, acho que provavelmente semana que vem a gente vai falar sobre como fazer posts calibrados na internet. Caríssimos, that's it? That's it. Vamos pra tem cima? mais pergunta aí, Tem ó. mais pergunta? O site tem que crescer, buscar ferramentas super. Compra o palavra-chave, o Ricardo tá perguntando aí. Qual a Ricardo, melhor chamada para o site? Cara, acho que ficou meio vaga essa pergunta aí. Ricardão, qual que é a ideia aí? Qual é a melhor chamada para o site? Tipo, dá uma explicada melhor aí, mas tipo, compra o palavra-chave a partir do momento que você está fazendo ads, você está comprando palavra-chave. Então, se a pergunta é tem que fazer palavra-chave, sim, você tem que fazer Google Ads, tem que fazer sim, desde que você queira vender o teu produto seja, né, alinhado com o Google. Mas eu, na minha concepção, se você colocasse uma arma na minha cabeça e falasse assim, cara, na grande parte das empresas o Google ele é essencial, entendeu? Então, você tem uma verbinha ali, nem que seja, R$500 para pôr no Google, eu acharia essencial. Independente aí, claro, obviamente entendendo o seu negócio, seu cliente, óbvio, não é para todas as empresas que a gente não pode generalizar. Eu tenho uma pergunta do Guilherme Belia que ele fez aí durante a semana, uma pergunta muito boa. Qual rede social vocês gostam para os clientes? Eu uso muito o Twitter. Cara, depende da sua empresa e onde seus clientes estão. Se você vende, por exemplo, para empresas, o LinkedIn é uma forma muito boa de você atuar. Então assim, depende do negócio, depende de onde o cliente do seu negócio está. Por exemplo, o nosso cliente é um cliente corporativo, ele está exclusivamente no LinkedIn, né, basicamente. Mas a gente tem ações, estamos fazendo uma live agora no Instagram, a gente tem outras ações em outros territórios lembra do War? Para meio que dominar ali os terrenos, etc. Tá meio que em todas as plataformas. Mas se você for escolher uma, veja qual o seu cliente está e teste campanhas, cara. Cara, achei o 9º erro aqui no meio dessa conversa, baseado nessa explicação sua aí. Vou compartilhar com esse Brasilzão aqui. 9º erro, tá? Tô pegando só como exemplo isso aqui, pelo amor de Deus, mas vamos lá. 9º erro, no meu ponto de vista, aí você vê se você concorda ou não, mas é o seguinte, você fazer as coisas por aquilo que você acha. Imagine só, por exemplo, você faz aquilo pelo seu gosto pessoal e não pelo gosto do teu cliente. Tá claro ou não? Super, cara. Então, o lance é, por exemplo, muitas vezes, vamos supor, você contratou uma agência, contratou um marketing, ou sei lá, e a pessoa apresentou uma campanha que está totalmente alinhada ao teu público-alvo, ao teu cliente. Vou dar um exemplo meio burro aqui, só para, de repente, ver se fica mais claro. Que eu tô meio acelerado hoje, mas vamos lá. Você é uma loja que vende produtos a R$1, a R$2, no máximo R$10 é o seu produto. Então você atende uma gama de um produto, você trabalha muito o preço, a sua comunicação ela é voltada ali, a pessoa tem que bater o olho e ela tem que ver que aquilo ali é barato. Beleza. Então a sua comunicação ela não pode ser um preto com dourado, porque um preto com dourado não passa coisa barata, entendeu? Então, mas às vezes o fato do cara querer o preto com dourado, porque você entendeu onde que eu quero chegar? Sim, super entendi.
Super entendi. Quer melhorar? Não, acho que é isso mesmo, cara. É que se for um preto com dourado meio brega, talvez chegue, tá ligado? Mas eu entendi o seu ponto, entendeu? Ah, sim. Né? Mas o lance de ser varejo, Sim, ser produto sim, tal. sim, Então sim. tem que trabalhar nas cores, tem que trabalhar alinhado ao teu público-alvo, e não necessariamente ao que você quer pra você. Sim, às vezes você tem um insight, ou às vezes você tem uma coisa que você acredita, tudo bem. Mas acontece isso, é você fazer aquilo pelo que você acha. E muitas vezes você acaba tipo, não, mas eu não gosto disso. Tá, você não gosta, mas e o seu cliente? Exatamente. Cara. Essa E é a muitas vezes você se surpreende, cara, porque roda uma campanha pra você ver. Ah, mas eu não acredito mais no Facebook. Cara, roda uma campanha em Instagram e Facebook. Provavelmente você vai se surpreender dependendo do seu mercado, né? Caríssimos, acho que é isso, Weber. É isso aí, beleza? Vamos pra cima, meu. Sensacional, foi muito bom, um prazer estar com essa galera aqui hoje. Tem mais coisa aí? Muito bom. Mateuzinho perguntou, terceirizar o trabalho de marketing ou treinar alguém interno? Olha só, cara. Boa pergunta, hein? Boa pergunta, muito boa. O que você não pode terceirizar é a estratégia. A não ser que você contrate uma empresa de estratégia, aí tudo bem. Mas o que acontece é uma confusão entre agência e cliente, às vezes, né, no mercado, onde o cliente, ele delega também a estratégia, só que a agência muitas vezes não, ou o freelancer, sei lá, não foi contratado para fazer a estratégia, entendeu? Então assim, quem sabe do seu negócio, quem é o cara que está sentado na mesa e que respira aquilo lá 24 horas por dia é o empresário. A estratégia muitas vezes tem que vir dele. Eu acho que talvez a estratégia que você está falando muitas vezes é a estratégia do negócio. Exatamente. Porque do senão, negócio. porque senão o cara... Não é estratégia de marketing. Não é estratégia de marketing. A estratégia de marketing você foi contratado, mas a estratégia do negócio, por exemplo, qual produto vende mais, qual coisa vai fazer, é o cara que tem que saber. Você tem lá o que você vende? Você vende paleta mexicana. Então você tem que criar a estratégia de negócio do seu negócio, mas não a estratégia de marketing. Aí como vender paleta e você vai contratar a empresa. Muito bom, caríssimos, muito obrigado. Fiquem ligados aí todas as semanas. Estaremos ao vivo às 19h21, todas as 7 horas da manhã das segundas-feiras. Estamos no Spotify, cara. Escutem o nosso podcast inteiro e não cometam o 8º erro de marketing, que é não escutar o podcast da 20RZ, meu. Beleza, sensacional. É isso aí, vemos você em breve. Temos Pizza com Marketing aí pra soltar. Gravação, né? Não é soltar, gravação. Vamos ver se a gente solta essa semana também. Sigam a gente lá, @Pizza com Marketing. Tenho certeza que você vai adorar. Beleza? Nos vemos aí em breve. Valeu! Grande abraço, até mais.